Bem-vindos a um novo capítulo de Sussurros na Tempestade. Esta noite, reunimos as histórias mais arrepiantes da semana, cada uma tecida sob o ritmo incessante da chuva. Prepare-se para uma jornada através dos ecos mais profundos do desconhecido. Mas antes, um convite. Assim como cada gota de chuva compõe a tempestade, seu like e inscrição fortalecem nosso misterioso universo de contos. Curta, inscreva-se e sinta cada sussurro deste mundo sombrio. Estão prontos para reviver os mistérios? A tempestade dessa semana começa agora. Eu deveria ter uns 6 ou 7 anos de idade. Naquela época eu morava no Líbano. O país foi devastado pela guerra na época e os assassinatos eram comuns e frequentes. Eu me lembro de um período particularmente cruel, quando os bombardeios raramente cessavam. E tudo que eu podia e gostava de fazer era ficar em casa, sentado em frente à minha televisão, assistindo um show muito estranho. Era um show infantil que durava cerca de 30 minutos e continha imagens estranhas e sinistras. Até hoje eu acredito que o programa era uma tentativa secreta dos meios de comunicação usarem táticas de intimidação para manter as crianças em casa, porque a moral de cada episódio gira em torno de ideologias muito tensas. Coisas como: crianças más ficam na rua até tarde, crianças más desdenham de seus pais e crianças más roubam comida da geladeira à noite. Era muito estranho. E em árabe ainda para variar. Eu não entendia direito, mas a maior parte das imagens eram muito gráficas e aterrorizantes. A única coisa que eu gravei, e não irei me esquecer, foi a cena final. Ela permanecia quase a mesma coisa em todos os episódios. A câmera aumentava o zoom em uma velha e enferrujada porta fechada. Quanto mais próximo da porta, mais altos os gritos agonizantes se tornariam. Era extremamente assustador, especialmente para a programação infantil. Em seguida, um texto aparecia na tela em leitura árabe. É para onde as crianças más vão. Eventualmente, a imagem e o som iriam desaparecendo aos poucos, e então chegava o fim do episódio. Cerca de 15 ou 16 anos depois, eu me tornei um repórter jornalístico. Ainda assim, esse show ficou marcado em minha mente por toda a minha vida, surgindo em meus pensamentos esporadicamente. Eventualmente eu cansei disso e decidi pesquisar sobre o programa. Eu finalmente consegui descobrir a localização do estúdio onde grande parte da programação desse canal tinha sido gravado. Após mais investigação e eventualmente viajar para o local, eu descobri que as instalações estavam desoladas, destruídas e tinham sido abandonadas após a terrível guerra terminar. Eu entrei no prédio com minha câmera. Ele agora estava queimado por dentro. Ou um incêndio eclodiu, ou alguém queria incinerar todos os móveis de madeira. Depois de algumas horas, cautelosamente fazendo meu caminho para o estúdio e tirando fotos, eu encontrei um quarto isolado e fora do caminho. Depois de ter que romper algumas fechaduras velhas e conseguir arrombar uma porta muito pesada, eu permaneci parado e congelado na porta por alguns minutos. Vestígios de sangue, fezes e fragmentos de ossos minúsculos estavam espalhados pelo chão. Era uma sala pequena e uma cena extremamente mórbida. Mas o que realmente me chocou e me fez correr desesperadamente de lá foi avistar um microfone instalado no teto, no meio da sala. Esse episódio acabou com a minha vida, mas se você for corajoso o suficiente, deixo aqui para vocês o encerramento do episódio que comentei. Bons sonhos. Em junho de 1972, uma mulher apareceu no hospital Cedar Sinai com nada mais que longas vestes brancas cobertas de sangue. Isso por si só não deveria ser tão surpreendente, já que muitas vezes as pessoas têm acidentes nas proximidades
e vão para o hospital mais próximo para atendimento médico. No entanto, havia duas coisas que causaram nas pessoas que a viram náuseas e terror. A primeira é que ela não era exatamente humana. Ela parecia algo próximo a um manequim, porém com a destreza e fluidez de um ser humano normal. Seu rosto era como plástico, tão perfeito como um manequim, desprovido de sobrancelhas e coberto de uma pintura semelhante à maquiagem. Ela tinha grandes presas entre os dentes, as mandíbulas presas tão artificialmente e firmemente que tornavam impossível ver o resto dos dentes. O sangue ainda estava esguichando sobre seu vestido e escorria para o chão. Ela então cuspiu o sangue e entrou em colapso logo após limpá-lo. A partir do momento em que foi avistada na recepção e viram o estado assustador de seu corpo e roupas, ignoraram a estranheza da situação e ela foi levada imediatamente para um quarto do hospital limpo antes de ser preparada para a sedação. Ela estava completamente calma, inexpressiva e imóvel. Os médicos acharam melhor contê-la e esperar até que as autoridades chegassem, e ela não protestou. Eles não foram capazes de obter qualquer tipo de resposta dela, e a maioria dos membros da equipe se sentia muito desconfortável de olhar diretamente para ela por mais de alguns segundos. Mas no segundo dia, quando a equipe tentou sedá-la, ela lutou com força extrema. 2 membros do pessoal tiveram que segurá-la, e foi quando seu corpo se levantou na cama com aquela expressão em branco, como um rosto esculpido no plástico pintado e completamente inexpressivo. Ela virou os olhos sem emoção para um dos médicos ali presentes e fez algo inesperado. Com os olhos fixados nos dele, ela movimentou inumanamente seu rosto e sorriu. Quando ela sorriu, a médica que acompanhava o colega, agora alvo de interesse da paciente bizarra, gritou e ficou completamente em choque. Na boca da mulher não eram dentes humanos, mas longas presas afiadas. Muito longas para a sua boca fechar completamente sem causar nenhum dano. Em consonância com aquela visão medonha, o corpo da coisa, seus movimentos, mostravam que ela não estava realmente ferida. Não havia nada de errado com ela. Não haviam feridas, não haviam traumas aparentes, e em seus olhos um brilho macabro surgia. O médico olhou para ela por um momento antes de perguntar: "Que diabos é você?" Ela dobrou o pescoço, encostando as bochechas nos ombros para observá-lo, ainda sorrindo exageradamente. Houve uma longa pausa, a segurança foi alertada e podiam ouvi-los vindo pelo corredor. Quando aquela coisa também ouviu, ela disparou para a frente, afundando seus dentes na garganta do médico, rasgando a sua jugular e deixando-o cair no chão, se engasgando com seu próprio sangue. Ela se levantou e se inclinou sobre ele, o rosto colado ao do homem, assistindo atenta e triunfantemente quando a vida desapareceu de seus olhos. Ela se aproximou e sussurrou em seu ouvido: "Eu sou Deus." Os olhos da equipe, cheios de medo, observavam-na de pé, aguardando a chegada da equipe de segurança. A criatura perdeu seu sorriso, tornando-se fria e inexpressiva novamente. Ela acabou com cada um deles, um por um. A médica que assistiu a toda a cena foi a única sobrevivente e conseguiu apenas descrevê-la com o nome de a mulher sem expressão. Após o ocorrido, nunca mais foi avistada e não se sabe onde ela poderá aparecer para o próximo ataque. Alimento o meu gato, Nicholson, com um pouco de ração e coloco água para que ele não me incomode mais tarde. Parece que vai chover, pois a moça do jornal falou sobre uma possível tempestade que irá cair essa noite. É melhor usar 2 cobertores para que eu possa dormir sossegada. Acordei com Nicholson fazendo barulhos ao pé de minha cama. Ele parece agoniado e querendo sair pela janela, mas ela é bastante alta. Tenho que levá-lo para o lado de fora. Seus olhos estão arregalados e ele está agoniado com o corpo tenso. Está muito assustado. Fico preocupada com o meu felino, mas quero acreditar que seja apenas vontade de fazer cocô ao lado de fora de minha casa. Quando abro a porta,
Ele me arranha e sai em disparada, desaparecendo em meio ao quintal. Está chovendo e a chuva é fraca. Talvez continue assim a noite toda. Vou à cozinha para preparar um pouco de chocolate quente. Costumo fazer isso quando acordo, pois isso me ajuda a relaxar e dormir novamente. Estou saboreando aquele líquido quente e delicioso a caminho de meu quarto. Quando passei perto da escadaria que dá para o porão, vi que tinha uma luz vindo da porta de lá. Fiquei curiosa. Aproximei-me e observei que a porta estava aberta. Não costumo deixá-la destrancada por segurança própria. Quando cheguei até a porta, notei pegadas de lama. As marcas de passos estavam indo para dentro de minha casa. Fiquei um pouco assustada, mas ignorei ao mesmo tempo, fechando a porta e indo rapidamente para onde fica o meu quarto. Quando estava perto de subir as escadas, senti um calafrio. Ao mesmo tempo, a temperatura do ambiente havia caído bruscamente. O frio foi tão grande que larguei a xícara com o chocolate no chão, deixando cair a coisa que iria me deixar com sono. Droga! Precisaria voltar à cozinha para pegar algum pano. Enquanto me dirigia novamente para perto da escada, abaixei-me para limpar o chão e, neste momento, notei algo. Tinha alguém dentro de casa. Era uma sombra quem me observava, escondida no escuro da sala. Estava escuro e eu não tinha coragem de acender a luz para ver quem era. Em uma fração de segundos, um relâmpago iluminou toda a sala. E neste milésimo de segundo, observei que se tratava de meu marido. Fiquei chocada e ao mesmo tempo amedrontada porque não poderia ser ele. Era impossível, não havia como. O seu comportamento estava diferente. Antes mesmo de que fizesse qualquer movimento em meu corpo, ele correu em minha direção como um animal atrás da presa. Para tentar defender-me, subi as escadas rapidamente. Enquanto me dirigia à cozinha subindo as escadas com a intenção de pegar uma faca, ele agarrou meu pé e eu caí ao chão. A coisa ficou em cima de mim tentando enforcar-me e seus olhos estavam diferentes. Aquilo não era o meu marido, mas algo semelhante a ele. Acertei um chute em seu estômago e ele caiu. Com isso, consegui correr para a cozinha. Peguei uma faca, a mais afiada de todas, e ele rapidamente vinha em minha direção. Eu o acertei no estômago, enfiando a faca em sua barriga. A coisa olhou para a faca enquanto derramava sangue e calmamente puxou o objeto de seu estômago, jogando-o ao canto da cozinha como se nada tivesse acontecido. Agarrou o meu pescoço, pressionando-me contra a parede. Vou ficando sem forças. Peguei um garfo que estava na pia e enfiei-o em seu olho. Nesse momento, a coisa me largou. Deu alguns passos para trás e corri, entrando no banheiro e fechando a porta. Está escuro e não tenho mais para onde correr. Sinto-me como um animal encurralado. Estou preocupada e morrendo de medo. Aquilo que está dentro do corpo de meu marido quer me matar por algum motivo. Escutei batidas na porta do banheiro. Ele está arremessando seu corpo para tentar derrubar a porta. Ficou batendo várias vezes até que parou. Abaixei a cabeça para ver por debaixo da porta e notei que estava parado como uma estátua. Saiu, demorou alguns segundos e voltou novamente. Eu estava com as costas encostadas à porta, pressionando meu corpo a fim de tentar dar mais forças para que a porta aguentasse as pancadas. É quando, de repente, uma batida forte faz com que a ponta de um machado atravesse a madeira. Aquela coisa agora estava com um machado derrubando a porta. Afastei-me, ficando assustada ao canto da parede e vendo a cada momento ela quebrando mais a porta. Fez um buraco suficiente para que sua cabeça entrasse e ficou me encarando. Neste momento, senti o ódio em seus olhos. Aquilo não eram olhos de uma pessoa comum. Talvez fosse um demônio. Voltou a quebrar o resto da porta para que pudesse me matar. Aquilo não poderia ser o meu marido, pois fazia 3 dias que eu o matei e enterrei em meu quintal. Bons sonhos. Descobri há pouco tempo o que são episódios perdidos. Percebi que, pela internet, as pessoas costumam se interessar muito por essas coisas.
Então decidi contar algo que aconteceu comigo. É algo que preciso desabafar. Vocês vão decidir se querem acreditar ou não, mas as lembranças continuam bem nítidas em minha mente. Isso aconteceu há uns 10 ou 11 anos atrás. Eu fui a uma velha loja de filmes. Eu e os meus amigos na época estávamos na onda de Dragon Ball Z. Então, quando vi uma fita de Dragon Ball Z, claro, eu a agarrei logo. A capa apresentava os personagens normais: Goku, Piccolo, Kuririn, Gohan, Videl, Goten, Trunks e um Yamcha muito borrado. Eu não me preocupei muito, já que era uma fita de segunda mão. A capa já estava muito gasta. Eu paguei pela fita e fui para casa. Convidei alguns dos meus melhores amigos para assistir comigo. Pus a fita no videocassete. E a música de introdução da fase de Majin Buu tocou normal. Mas dessa vez, Yamcha aparecia no final, reunido com os personagens, logo atrás de Bulma e ao lado de Piccolo. Isso não estava certo, Yamcha não aparecia nessa abertura e ele continuava borrado, assim como na capa, e os seus olhos estavam diferentes. Um brilho vermelho vinha deles. Eu e meus amigos achamos aquilo estranho, mas continuamos a assistir. O título do episódio era A Vingança de Yamcha. Nós nunca ouvimos falar sobre esse episódio, então supomos que era um episódio raro ou algo assim. O episódio começou. Passava-se depois que o Majin Buu foi derrotado. E todos estavam comentando o quão difícil foi para derrotá-lo. Provavelmente um episódio chato, cheio de conversa e sem pancadaria. Então, Kuririn apareceu para se encontrar com os outros. Eu lembro de Goku perguntando: "Pensei que o Yamcha estava com você." Kuririn respondeu muito triste: "Eu o perdi." E todos se assustaram. Lembro que Goku perguntou como aconteceu ou alguma outra coisa. Então todos os personagens olharam para o céu e fizeram uma cara de espanto. O vídeo ficou escuro. Continuei apertando o play e nada. Então ouvi gritos. Eram gritos iguais aos dos personagens. A imagem voltou com todos os personagens caídos e com seus corpos separados. O único de pé era Vegeta. A voz de Yamcha surgiu em um tom demoníaco. Veja, o príncipe está com medo. Então Vegeta caiu. Corri para desligar o vídeo e Yamcha falou: Não há como fugir de mim. Eu e meus amigos entramos em pânico. Como algo tão ridículo assim poderia estar acontecendo? Isso não parecia real. A tela se encheu com o vermelho do sangue dos personagens. E Yamcha apareceu na tela. Com olhos vermelhos, pálido como um fantasma. A TV desligou. Tentamos nos acalmar e ligamos as luzes. Elas se apagaram imediatamente. A TV começou a piscar. A cada flash aparecia o rosto ensanguentado de um personagem finalizado. Ficamos horrorizados. O que era aquilo? Alguma fita amaldiçoada? Não era real, só podia ser um sonho. Como pode acontecer algo assim em um episódio de Dragon Ball Z? Eu arranquei a fita do videocassete e tudo voltou ao normal. Tinha algo escrito na fita: "Boa noite." Meus amigos saíram correndo da casa, me deixando sozinho com a fita, sozinho no escuro. As luzes se recusavam a acender. Então sentei e pensei sobre Yamcha. Eu nunca dei muita atenção para ele. Sempre o achava um tolo e nunca servia para nada. Será que os responsáveis pela produção do episódio quiseram mais violência? Como Yamcha poderia ficar assim? Não fazia sentido. O que diabos era aquilo? Esse episódio era uma brincadeira de mau gosto. Saí de casa, meus amigos ainda estavam lá fora. Eles decidiram que ficariam por mim. Peguei a fita, cuspi nela e a joguei no esgoto. Como meus pais estavam viajando, meus amigos decidiram passar a noite na minha casa. Nós dormimos um pouco mais tranquilos. Fui despertado pelo som de estática vindo da sala. Minha TV estava desligada. Como era possível? Tentei acordar meus amigos e estavam todos pálidos e gelados. Eles estavam apagados? Gritei o mais alto que pude. Isso não é real, é um pesadelo. E uma voz respondeu: Não, essa é a minha vingança. Corri para o banheiro e tranquei a porta. Então olhei para o espelho. Meu reflexo se transformou no próprio Yamcha.
O espelho rachou e se partiu em vários pedaços. Um pedaço bastante pontiagudo voou direto para o meu olho. Eu gritei de dor. E acordei de repente. Eu ainda estava deitado em minha cama. Meus amigos também estavam por ali, dormindo. Chequei se estavam vivos e fiquei aliviado ao perceber que estavam todos normais e respirando. A TV continuava desligada e silenciosa, mas tinha algo em cima da mesa. A maldita fita estava em cima da mesa, com a mesma capa desbotada. Peguei a droga da fita e fui de bicicleta para a loja de onde a comprei. Eu estava com tanta raiva que, ao me aproximar da loja, comecei a pedalar mais rápido. Passei com bastante velocidade e arremessei a fita com bastante força para dentro da loja. Continuei pedalando sem parar, para que ninguém visse quem a arremessou. Eu também não queria meu dinheiro de volta. Uma semana depois, um dos meus primos me ligou perguntando se eu gostaria de ir para a casa dele passar o final de semana e assistir a uma fita de Dragon Ball que ele tinha acabado de comprar. Ele disse que a capa da fita estava um pouco borrada. E também disse que o vendedor tinha uma cicatriz na testa e parecia doido para se livrar dela. Eu imediatamente pedi que ele se livrasse da fita e não me ligasse mais. Até hoje ninguém sabe quem invadiu a casa do meu primo e o amputou. A fita sumiu e ninguém acreditaria se eu contasse quem foi o culpado. Bons sonhos. A tempestade se acalma, mas os mistérios permanecem. Se gostou do que ouviu, deixe seu like e inscreva-se para mais sussurros na tempestade. E não esqueça, clique no card para explorar mais histórias enigmáticas. Até a próxima, sob o véu da noite e da chuva. Boa noite e siga atento aos sussurros.